Eu sou Daniel Nonato. Hoje, terça-feira, nós vivemos a 19ª semana do tempo comum. Seria comum nós lermos hoje, dia 15, a leitura de Lucas capítulo 1, versículo 39 ao 56, mas nós iremos fazer uma pequena, vamos dizer assim, variação. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 5, depois versículo 10º, depois versículo 12 ao 14. Recordando que estamos celebrando hoje, na liturgia mariana, Nossa Senhora da Glória, aqui no Brasil, devido a orientações da CNBB, devido a motivos de melhor dar a Maria, nossa mãe, a mãe de Jesus, uma festa digna, nós passamos essa liturgia para o domingo, para celebrar com toda a solenidade que a festa merece. Hoje celebramos Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Assunção também, em alguns lugares, Nossa Senhora de Nazaré. É uma tradição na Igreja Católica fazer uma ênfase ao papel de Maria como mãe da história da salvação, como mãe do Salvador. Eu, particularmente, vou fazer aqui um parágrafo falando de Maria. Quando a gente fala de Nossa Senhora, a gente tem aí os irmãos de igrejas evangélicas que questionam a sua presença dentro do contexto histórico da salvação. Maria, ela tem um papel essencial, pois, a exemplo de Eva, que ouviu a palavra da serpente e se entregou ao pecado, Maria ouve a palavra de Deus pela boca de Samuel e nos entrega a salvação para toda a humanidade. E diante a realidade patriarcal da nossa história, da salvação, da igreja cristã, também da presença real aí de alguns valores humanos, Maria rompe essa barreira, pois no contexto patriarcal, apenas os homens, os varões, por exemplo, se você for ver historicamente, já comentei aqui com vocês, é a questão da assunção ao céu. Nós tivemos o corpo de Moisés, conforme a tradição judaica, também Elias, o profeta, Enoque, lá no contexto do Gênesis, esses são os que foram assuntos ao céu. Maria, sendo a primeira mulher a romper essa barreira, de acordo com a tradição cristã católica, sendo assunta ao céu. Contudo, vou deixar essa conversa para o domingo que vem, quando nós estaremos aqui através da rede social, seja no WhatsApp ou também lá no YouTube, no Facebook, conversando sobre Nossa Senhora da Glória. Hoje nós poderíamos falar sobre a realidade do Brasil, lembrando aí do contexto aí atual da política brasileira, quando se fala do PAC. O governo federal veio ao Rio de Janeiro, no último dia 10, lançar o PAC. O interessante é que o projeto de aceleração do crescimento, esse é o nome do projeto, ele visa a ajudar o Brasil a despertar para a realidade, não só fazer pontezinha de madeira lá no interior e o presidente inaugurar, mas sim atingir a ideia de casas populares, atingir a ideia de asfalto nas vias que precisam, no interior sobretudo também. E também o PAC ele tem uma missão especial, trazer de volta o projeto das obras públicas. Aquilo que nós falávamos sobre o Plano Marshall, ou também sobre a questão de combater o desemprego. Você tendo investimento do governo dentro de uma realidade econômica, você vai ter ali o motivo de gerar mais emprego. Talvez o que nós não percebemos é que ainda tem pessoas vivendo o saudosismo. Na época do governo anterior, o saudosismo do presidente antigo. Atualmente temos a mesma coisa com algumas pessoas, até mesmo torcendo contra, dizendo que isso já nasceu furado. A gente teve a capacidade de olhar aí algumas matérias nas redes jornalísticas, percebendo claramente sobre a questão do Rolex. Foi vendido, foi recomprado, e o presidente vai dizer que aquilo ali é normal. Ou seja, legitimar a corrupção é algo que nós temos no Brasil. Quando o PT, em 2002, entrou e teve o caso do Mensalão, uma das frases que eu mais ouvia dos meus amigos petistas é que eles vão inventar a corrupção, que isso já acontecia no governo Fernando Henrique. Quando Temer entrou e
cometeu os mesmos erros que a Dilma, os políticos, na votação lá no dia 4 de agosto de 2016, eles diziam assim, olha, bem assim não, o presidente vai responder posteriormente na justiça pelos seus erros. E votaram contra a ideia de cassação do Michel Temer. Quando o outro presidente, que eu não recuso a falar o nome, o embusteiro, entrou, ele ficou durante os primeiros 6 meses com um discurso, depois entrou com a ideia do orçamento secreto e também dizia, já faziam isso no passado. Talvez nos falte um pouco de vergonha na cara e parar de dizer, olha, meu irmão também foi lá e pulou a cerca do vizinho e comeu goiaba. E aí fala assim, mas você foi pego, mas eu não sou o único a comer goiaba. Essa é a realidade brasileira. E olhando o evangelho de hoje, Jesus traz para nós também uma leitura bem da questão do poder. A comunidade apostólica, os discípulos dele, estavam preocupados quem seria o importante, o coordenador da comunidade. Eu lembro que eu participei de um grupo, não vou dizer qual, aonde nós estávamos vivendo com 5 pessoas e alguém exigiu que tivesse entre nós um maior, alguém que coordenasse, alguém que tivesse o título coordenador. Os 4 que discordaram dela, não precisa. Todos nós trabalhamos juntos e cada um tem seu dia escalado. Se precisar, nós iremos eleger um coordenador. Aqui é um colegiado. Durante séculos, nós trabalhamos com um modelo monárquico, desculpe, o termo é esse, monárquico, referente à atitude da comunidade apostólica. O Evangelho de hoje nos convida a olhar o modelo da criança. O Evangelho de hoje, Jesus aponta a realidade de uma criança. Particularmente, sempre seremos criança para o nosso Deus. Por isso que Paulo Apóstolo fala sobre que nós não temos ainda a capacidade de comer alimentos sólidos. Quando falamos da nossa capacidade de entender a vida comunitária, a palavra que mais aparece para aqueles que coordenam e exercem o ministério da ordem é que nós temos autoridade. E aqui Jesus vai dizer que a autoridade sem apresentar o serviço é algo que não tem sentido. A primeira capacidade que nós devemos ter, e aqui eu lembro da frase de Dom Luciano Bergamin, quando ouvi um padre, eu vou tomar posse da paróquia, ele dizia que ao contrário, o povo toma posse do padre. O padre vai exercer o ministério na comunidade, vai iniciar sua missão ministerial. E aqui Jesus deixa bem claro, quando ele fala que a missão da igreja é ir atrás das ovelhas perdidas. É deixar as 99 na segurança da comunidade e buscar aqueles que estão afastados. Durante séculos, nós estamos acostumados a dane-se a uma que faltou, eu já tenho 99. Dane-se aqueles que se afastaram da comunidade por qualquer motivo. O que me importa é que eu tenha a minha igreja lotada, cheia, todos os domingos. Deveríamos nos entristecer quando o irmão ou a irmã se afasta do nosso convívio. Deveríamos nos perguntar por que fulano deixou a nossa igreja, por que fulano abandonou nosso grupo, por que fulano caçou outro grupo religioso para professar sua fé e encontrar-se com Jesus. Talvez esse fulano seja apenas um alerta. Hoje sai um, amanhã sai outro, e no fim da história, de 99, você só tem você mesmo. Que tenhamos consciência quem somos. Somos apenas ovelhas no rebanho. Somos apenas crianças. E Jesus, quando falar de ovelha, ele está falando que nós somos pessoas cegas, que a ovelha é quase cega, que precisamos de um pastor, um líder. Não nós por si mesmo, mas ele, o Deus Criador, o Deus Salvador, o Deus Santificador, que é o Espírito Santo. O Deus Uno, o Deus Trino. Que possamos nós compreender que ser criança é viver essa graça de estarmos juntos na comunhão, nos perdoando. Nós devemos nos aceitar em nossas diferenças também. Deus nos ajude e nos proteja para viver mais um dia, para que possamos ser fiéis ao seu amor e à sua boa nova. Eu sou Daniel Nonato.